Filmes de terror sempre me assustaram quando eu era criança, mesmo com o meu pai me explicando que os monstros não eram de verdade e que tudo aquilo eram só pessoas normais com um monte de efeitos especiais. Mas ainda assim me faziam passar bem longe da televisão quando estava passando. Hoje em dia eu até acho graça da maioria desses filmes, mas e a relação de vocês com esse tipo de filme? Como é? Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa, mas eu espero que você esteja muito preparado, porque no vídeo de hoje você confere 10 rostos por trás desses personagens de terror. Já vai ali embaixo e estoura o botão de gostei e aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E se você deu um gostei no vídeo, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos. Então comenta muitas vezes para ter mais chances de ganhar. Mas agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Em 10º lugar, Pânico na Floresta. O filme, dirigido por Rob Smith e estreado em 2003, acabou ficando bem conhecido aqui no nosso país. Lembro sempre de ter escutado colegas de escola falando sobre o filme ou algumas cenas em questão. O filme foi todo gravado em Ontário, lá no Canadá, acompanhando uma viagem de uns jovens amigos que tiveram de desviar o seu caminho por conta de uma armadilha posta na estrada. Em busca de ajuda, um rapaz chega a uma cidade meio estranha, e é aí que as coisas começam a ficar feias pro lado deles. O vilão principal dessa trama é o tal do Três Dedos, que mais parece uma velha com a cara queimada, ou quem sabe uma máscara de lama que acabou ressecando. O ator por trás desse belo rosto é o Julian Hutchings, que é canadense e muito famoso nas telonas, já que fez mais de 50 filmes e teve outras 20 aparições em seriados de televisão. Ele até mesmo já apareceu em Percy Jackson como o barqueiro do rio Stygia, conhecido na mitologia grega como Charon. Em 9º lugar, O Massacre da Serra Elétrica. Esse clássico imortal dos filmes trashes da década de 70 foi aos cinemas em 1974, tendo como diretor e roteirista Tobe Hooper. Eles gastaram somente $140 mil na época e conseguiram arrecadar uma quantia singela de quase 31 milhões. A história nos conta como alguns amigos que viajaram ao Texas para visitar a tumba de seus antepassados e acabam se encrencando com uma família de loucos. O famigerado Leatherface, ou cara de couro em uma tradução literal, é interpretado pelo ator e diretor Gunnar Milton Hansen, que já fez alguns outros filmes de terror, porém creio eu que não sejam tão conhecidos assim pela maioria das pessoas aqui no Brasil. Em 8º lugar, Halloween, Uma Noite de Terror. Esse filme, que chegou às telonas no ano de 1978, teve um orçamento inicial de $325 mil e ao total conseguiu receber cerca de 70 milhões com todo o seu sucesso. O longa nos apresenta Michael Myers, um assassino que esteve internado em um hospital psiquiátrico há mais de 15 anos, por ter matado brutalmente a sua irmã mais velha em sua infância. O maluco retorna em sua cidade natal para continuar a sua matança, com uma máscara esquisita e um cutelo de cozinha. Na sua fase adulta, o vilão mascarado foi interpretado no começo do filme por Nick Castler, que mais tarde foi substituído pelo ator Tony Moran e no finalzinho pelo ator Tommy Lee Wallace. Michael foi interpretado por vários outros atores, já que ele sempre está de máscara, não fazendo muita diferença no resultado final. Em 7º lugar, Os Estranhos, Caçada Noturna. Esse filme foi ao ar no ano passado, tendo uma bilheteria de mais de $30 milhões, gastando um total de 5 milhões.
O filme não teve uma boa apreciação por parte do público, sendo mais chamado de clichê e um filme de ação qualquer, do que de terror em si. E isso, obviamente, refletiu muito na sua arrecadação total. O filme gira em torno de 3 psicopatas, que matam algumas pessoas em um conjunto de trailers em um local qualquer. Os vilões, Dollface, Pine-Up e o Homem de Máscara, são interpretados por Emma Bellamy, Leah Ashley e Damien Maffei, respectivamente. Em sexto lugar, Silent Hill, estreado em 2006 aqui no Brasil e dirigido por Christoph Gans, conta a história de uma mãe que está tendo as suas noites de sono perturbadas pela sua filha, que recorrentemente tem pesadelos e alucinações com uma cidade chamada Silent Hill. Ela então decide investigar mais a fundo essa cidade e descobre que de fato ela existe. É então que ela decide fazer a maior loucura da vida dela, levando sua filha até lá. O filme tem a sua história original retirada dos jogos da Konami. Tem uma figura bem famosa e recorrente em todas as suas tramas. Essa criatura é o Cabeça de Pirâmide, que além de ter esse visual bem estranho, carrega por aí uma grande espada, ou facão como queira, para decepar e estraçalhar as pessoas. O monstro no filme é interpretado pelo ator Roberto Campanella, que na vida real não parece ser tão assustador assim. Quantos de vocês que nos assistem agora são fãs da franquia de Silent Hill? Comenta aí que eu quero muito saber. Em quinto lugar, Olhos Famintos. Jeepers Creepers, ou Olhos Famintos, é um dos filmes de monstro mais famosos do mundo. Ele foi lançado em 2001, tendo um total de gastos de 10 milhões e uma receita final de quase 60 milhões de dólares. Conta a história de 2 irmãos que, ao viajar por uma estrada, são perseguidos e agredidos por um caminhão esquisito, tentando a todo custo fazê-los bater ou parar o carro. O monstrão mais poderoso dos cinemas foi interpretado por Jonathan Breck, que atuou como o personagem em todos os filmes da saga. Ele nasceu no ano de 1965, lá em Houston, no Texas, e até hoje continua ativo no mundo dos cinemas, fazendo papéis pequenos ou algumas curtas aparições, como no filme dos Pequenos Espiões 4. Em quarto lugar, Smiley. Esse filme de terror psicológico, lançado em 2012, dirigido por Michael D. Gallagher, conta a história de 2 colegas de quarto que, ao chegarem na faculdade, escutam uma história sobre um assassino da internet, que só aparece para aqueles que escrevem uma certa frase. Como todo mundo, as jovens testam a veracidade da história e, como já era de se esperar, se ferram. O personagem do filme tem os olhos e a boca costurados, dando um aspecto bem esquisito e assustador ao personagem, com toda certeza. Ele foi interpretado pelo ator Michael Traynor, que nasceu em 12 de dezembro do ano de 1975, que além de ser um ator, também é um bailarino lá nos Estados Unidos. Em terceiro lugar, Brinquedo Assassino. Outro filme antigaço que fez muito sucesso aqui no Brasil foi o Brinquedo Assassino, que nos apresentou Chuck, um boneco esquisito que adora matar os seus donos. Lançado em 1988, esse filme conseguiu mais de 44 milhões de dólares com as suas arrecadações, sob a direção de Tom Holland. O boneco esquisitão foi mecanicamente, ou seja, ele é um robô, que quando está parado, apenas movimentando o seu rosto e falando, é controlado remotamente por uma pessoa. Mas nas cenas em que ele precisa caminhar, outra pessoa trata de ser as suas pernas, tomando todo o cuidado para não ser capturado pelas câmeras. Já a sua voz é feita pelo ator Brad Dourif, que já fez diversas aparições em outros filmes de terror, como O Exorcista, e é o dublador oficial do Chuck, em sua versão original. Em segundo lugar, Tábua Ouija. Esse filme, que foi estreado no ano de 2014 aqui no Brasil, ainda passa com frequência em canais de televisão fechada. Dirigido por Styles White, o filme conta a história de alguns amigos que tentam fazer contato com a sua amiga morta, que se suicidou após brincar com esse jogo, e que acabam sendo atormentados por uma mulher estranha.
conseguiu mais de 103 milhões de dólares em bilheteria, emplacando um tremendo sucesso. A moça por trás do monstro é a atriz e cantora dos Estados Unidos, Sierra Hauerman, que nasceu em 12 de janeiro de 1991, lá na Califórnia, fazendo o seu primeiro papel nos cinemas com esse filme. E que belo papel, hein? Em primeiro lugar, Mama. Esse filme bastante perturbador foi lançado no ano de 2013 nos cinemas e conta com a direção de Andrés Muschietti e o roteiro escrito por André e a Bárbara Muschietti e o Neil Cross. A trama gira em torno de duas garotas que tiveram a sua mãe morta pelo seu próprio pai, que pretendia matá-las e depois se suicidar após a sua falência financeira. Elas ficaram desaparecidas por 5 anos. Todos já imaginavam que elas estariam mortas. Porém, mais tarde, os seus tios a encontram abandonados em uma floresta e decidem levá-las para sua casa. O responsável pelo monstro aterrorizante que vimos durante todo o filme é o ator e diretor Javier Botet, que sofre de uma síndrome que dá a ele dedos largos e finos, além de uma postura larga e magra. Condições essa que o possibilita interpretar personagens únicos nos filmes de terror. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você for novo, não esquece de se inscrever e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!